Meus irmãos, nós estamos tratando aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, algumas recomendações do apóstolo ao seu filho querido na fé, e também aquele que é deixado em Éfeso, né, para cuidar da igreja no lugar de Paulo, né? Lembrando que essa igreja, não é, ela já tinha sido avisada que depois da saída de Paulo ia penetrar pessoas dentro da igreja que não poupariam rebanho, e dentre eles mesmos surgiriam pessoas, né? Então a igreja, do ponto de vista apostólico e cristão, ela teria uma missão no mundo, e ela seria atacada externamente e internamente a surgir ataques contra a igreja. E eu fico pensando, quando alguém é muito atacado, né, ela deve ter algum valor, né? Ninguém ataca coisas sem valor, né? Existe propósito nessa invasão, nessa ação, né, do inimigo. Então Satanás usa o Império Romano, usa os judeus contra os cristãos, né? E mais tarde Roma se rende ao cristianismo e declara a religião do império. E aí a gente celebra, puxa, ganhamos a guerra. E aí ficou pior, né? Porque quando mistura cristianismo com política, sempre quem sai perdendo é o cristianismo. E a política sai ganhando, porque manipula cristãos. Então cristãos precisam estar alertas, tá? Não é pecado como cidadão você ter opinião política, mas vocês têm que pesar a sua opinião na balança da justiça do Evangelho, né? Se em algum ponto ela contradita ou contraria o Evangelho, você não deve se colocar como partidário ou coisa parecida, né? Nós temos pessoas que atuaram dentro do governo, como Daniel, como outros irmãos. Nós temos a política de Israel, então não há nenhum problema nisso. Mas é triste ver alguns cristãos, às vezes, dizendo coisas bastante comprometedoras. Então, quando nós olhamos aqui a epístola de Paulo a Timóteo, nós vemos primeiro a perspectiva de como um pastor deve se comportar na igreja, o que ele deve fazer na igreja, né? E o capítulo 1, versículo 3 diz: para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Estas certas pessoas, elas vão aparecer exatamente no capítulo 4, quando ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E essa palavra, alguns apostatarão da fé, é a mesma palavra que é usada aqui para certas pessoas. E quando eu olho isso, então eu fico pensando, Paulo não quer dizer o nome deles, mas eles estão lá. E é muito importante aprendermos com isso, vamos ter alguma consideração. E dentro dessa conduta pastoral, Paulo diz a Timóteo que a sua admoestação, né, a Timóteo, visa o amor, né, que procede, versículo 5 do capítulo 1, eu estou virando as duas páginas, tá? Visa o amor. E aí Paulo identifica o genuíno amor. O genuíno amor, ele procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então nós temos três aspectos aqui fundamentais para identificarmos o amor que Paulo está falando, o amor que Cristo nos ensinou, né? Ele procede de um coração puro. Então aquele negócio do amor conivente, complacente, daquele amor que pode tudo, né? Que deixa o cara viver como ele quiser, não é o bíblico, né? O amor verdadeiro, ele requer santidade, ele requer
é uma consciência pura ou limpa, ou capaz de detectar o que presta e o que não presta, né? Ele vai falar depois de consciência cauterizada, né? Essas pessoas já não conseguem mais perceber a verdade de Deus, né? Então, o verdadeiro amor, ele, quanto mais aprimorado, mais você percebe fácil, né, o engano, o erro, e você é capaz de não só disciplinar, como você é capaz de afastar, se não tem jeito, aqueles que não vão fazer bem para quem você ama. Aliás, uma confusão sobre amor, ela pode ser bastante compreendida no Salmo 136, quando diz: a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí diz: ele matou o Og, rei de Bazã. Eu sempre esqueço do outro, né? E aí ele fez isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Ora, amar não é só fazer o bem aos escolhidos, trazendo-os à santidade, mas também punir o ímpio, né? No ponto de vista bíblico. Então, o apóstolo Paulo coloca consciência boa e fé sem hipocrisia. A palavra fé vai aparecer exatamente no capítulo 4, quando ele vai dizer: alguns apostatarão da fé. Então, no versículo 2, cauterizada a própria consciência. Então vocês veem na introdução do capítulo 1, a palavra consciência aparecendo e a palavra fé. E vocês vão ver também a palavra hipocrisia. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, últimos tempos nós apreciamos na semana passada, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Esses que falam mentiras, eles professam ter fé. E como nos nossos dias é proclamada que você precisa ter fé, mas não é a fé bíblica, é uma fé falsa, falsificada, é uma fé que não é a fé que a palavra de Deus apresenta. Então, voltando ao texto, para esse repeteco rápido aqui, você vê, eles, pela hipocrisia dos que falam mentira, e têm cauterizado a própria consciência. E aí o apóstolo Paulo coloca no versículo 3, aquilo que ele não dissera mais claramente no versículo 3 do capítulo 1, ele diz: certas pessoas que ensinam outra doutrina. Agora ele vai especificar que doutrina é. A doutrina de proibir o casamento, né? E antes de a gente chegar nesse tema, que vai ser posteriormente, eu queria dizer para você que não é pecado morrer solteiro, tá? Alguns irmãos aqui podem ser eunucos, né? Alguns são jovens, têm buscado casamento, mas não tem dado certo até aqui, né? E podem ficar solteiros, não há problema nisso. O problema aqui é que o casamento é colocado como uma prerrogativa para a vida do salvo. Aí está complicado. Aí ele diz: exigem abstinência de alimentos que Deus criou. Então, se você come isso ou come aquilo, você não é salvo, né? Como uma convicção de fé. Então, não há problema de você ter uma dieta, né? De você deixar de comer ou gostar de comer outras coisas. Eu gosto basicamente de tudo. Aqui no Amazonas nós comemos o bodó, né? E alguém disse: pastor, o bodó é saboroso? Né? É um dos peixes mais saborosos do mundo, né? É o bodó. Mas aí eu, conversando com o pastor, ele dizia assim: pastor, ele é saboroso se a gente não olhar muito para a cara dele, porque o bicho é feio, né? Mas é um alimento nutritivo, altamente nutritivo, né? Com cálcio lá em cima, né? O bicho é feito de osso, né? Por fora e por dentro. Então é nutritivo. Então a Bíblia diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável. Então ele não está tratando aqui de alguém que deixa de comer isso ou aquilo
por questão de preferência, né? Até porque na fome eu quero ver se você vai ter preferência, né? Geralmente na fome a gente come o que tem, mas hoje em dia, como tem bastante diversidade nos nossos mercados, então nós vamos tratar isso posteriormente. E aí ele diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vamos à nossa apreciação de hoje. Já falamos quem fala o Espírito, falamos a respeito de qual período, os últimos tempos. Hoje veremos de quem se fala, alguns que apostatarão da fé. E por que desertarão da fé? E eles farão isso por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então vamos ver onde nós vamos chegar. Eu não tenho pressa, né? Se Jesus voltar, vocês podem estudar isso lá no céu. Se Jesus não voltar, a gente continua estudando aqui, tá bom? De quem se fala? De alguns que apostatarão da fé. Então Paulo usa o identificador alguns, né? Certas pessoas, que é a mesma expressão, para que sejam encontradas pelas ações reprováveis e não pelo seu nome em si, né? Quantas vezes nós estamos muito em cima do rótulo e não da atitude, né? É muito comum em nossos dias nós temos essa dificuldade, né? É presbiteriano, então é gente boa, cuidado. Às vezes presbiteriano é um sujeito reprovável, repudiável e que deve ser tratado com cautela, né? Então, presbiteriano é uma nomenclatura que é boa do ponto de vista bíblico, mas que não nomina se é bom ou se é ruim. Você pode ser um bom presbiteriano ou um péssimo presbiteriano, ou é batista, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos batistas, né? Até quando eu podia viajar, eu tinha conferência com os meus irmãos batistas, e nós tínhamos um laço muito forte. Hoje em dia fica mais difícil eu viajar. Então, qual é o problema aqui? Não é ser batista, né? Tem batistas piedosos, fiéis, pessoas que amam o Senhor, mas tem batistas que não honram o seu histórico, né? Cristão, de evangelização, de missões tão próprio, né? Assim como você pode rotular as pessoas, às vezes não tem um nome muito agradável do ponto de vista do conhecimento das denominações, mas quando você vai conhecê-lo no seu cotidiano, na sua vida, você precisa ter cuidado. Então, com isso, quando eu exploro essa expressão, que não é uma expressão doutrinária, apenas um ensino nisso, tá? Eu queria estimular os irmãos a ter cuidado, a nominar as coisas e fazer da tarja, do rótulo, o motivo para você desprezá-la. O que Paulo está dizendo é a atitude deles, a fé deles, a convicção deles, o que eles causam contra a igreja, que os fazem reprováveis, né? E aí eu tenho 1 Timóteo 1,3, ele fala certas pessoas, já dissemos no começo. 1 Timóteo 1,19, porquanto alguns, é a mesma palavra que está aqui, tendo rejeitado que a boa consciência, vieram a naufragar da fé. O que nós estamos fazendo aqui na escola dominical, nos cultos doutrinários, ontem, por exemplo, na ação jovem, onde o irmão Kelsey estava tratando a vida cristã, ele está trabalhando isso. Ele está dizendo: olha, vocês precisam ter uma consciência curada pela palavra de Deus, não é? Onde Cristo é o centro, onde você se esconde nele, onde você se aperfeiçoa nele. Nós estamos tratando com mentes. Por isso, não é bom estar na igreja assim, só com o corpo presente, né? Tem crente que só vem o corpo para a igreja, a mente fica voando, né? Você está aqui tratando a sua mente, né? Então, 1 Timóteo fala que 1,19, que alguns rejeitaram a boa consciência. O resultado foi naufragar na fé, e
ele fala de manter a fé com boa consciência. No 5,15 ele diz: pois com efeito já alguns, eu não sei se dá para ler ali, né? Dá? Já alguns se desviaram seguindo a Satanás. E agora nesse texto de 1 Timóteo 5,15, ele fala desses alguns que eles são seguidores de Satanás. Ou seja, pastor, tem gente seguindo a Satanás dentro da igreja. É o que o Paulo está dizendo. Eles estão dentro da igreja, eles estão focados em doutrinas de alimentos, em doutrina do casamento. Mais tarde a igreja começou a defender que o ministro não podia casar-se, correto? Os motivos atrás disso é porque a igreja começou a enriquecer-se, e se tivesse esposa e filhos, seriam herdeiros. Então é melhor que esses caras não casem, porque morreu, a herança deles é toda da igreja, ou seja, tudo é para instituição e os interesses estão aí por trás. Ok, sem mencionar nome. Então são alguns, né? Quem são esses alguns? Aí a mente pode viajar. E no 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça. Então, por causa do dinheiro, eles se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, aqui tem esses alguns, e 1 Timóteo 6,21, pois alguns professando se desviaram da fé. E aqui é professando alguma coisa que nós vamos ver depois. Ok, eles desertarão da fé. Então, nós estamos aqui no 5º slide. Eles se desviarão da fé. Qual é a fé? Ou qual é a nossa fé? É muito importante essa pergunta. Eles se desviarão da fé. Que fé é essa? Hoje nós temos lembrado que a semana que fala de Páscoa, ela fala um pouco da nossa fé, correto? Qual é a nossa fé? Aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, que era sacrificado anualmente em Israel, lembrando a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, no sentido de poupar. Imagine esse copo d'água aqui, ele é só para beber, não tem nada a ver com remédio, tá? É porque depois que você pregou a mensagem, a água estava ouvindo o pastor, então se você tomar água, você fica curado. Isso aqui é mais um desvio da fé, tá bom? Isso aqui é água para hidratar, tá? Mas vamos imaginar que isso é você, tá bom? Só imaginar, tá? Então a palavra de Deus diz que o anjo da morte, tá? Eu vou simbolizar minha mão, não gosto que ela seja o anjo da morte, mas ela é o anjo da morte aqui, tá bom? Então vamos colocar esse jarrinho de planta aqui, de flores, tá? E isso aqui não é você, é o seu vizinho, tá bom? Não vamos falar do seu vizinho, porque ele pode estar assistindo e vai ficar zangado, né? Então, você tem o sangue do cordeiro aqui na sua porta da sua casa, marcado, e o anjo da morte vem. Então, quando ele via o sangue aqui na porta do judeu, ele passava por cima, sem tocar naquela casa, e ela ia direto para a casa do vizinho. Se não tinha sangue, aqui havia morte, o primogênito morria. É muito importante quando nós olhamos esse aspecto, porque o primogênito é o filho que chega primeiro. E eu pergunto de você: se a morte viesse na sua casa, você preferia morrer, se tivesse que ter escolha, ou o seu filho morrer? Já tem filho? É Diego, é? Ainda não chegou não, né? Mas se chegar, você vai ver. Quem é que tem um filho pequeno aqui? O Marcos. O anjo da morte diz: eu vou matar um de vocês dois. Qual é o que você prefere? Então, logicamente, você prefere a morte sua, né? Alexandre Rocha prefere morrer do que deixar o filho morrer. Tem dois, né? Quem é que tem dois?
Ah, é o outro, né? É o Marcos Alexandre, né? Então, Marcos Francisco, Marcos Paulo, Marcos Fábio. Ok, obrigado. Que coisa, né? Então, eu digo, o castigo de Deus contra o primogênito, ele é um sinal do castigo contra o pecado. A ação punitiva de Deus contra o mal. Vocês lembram que Deus aceita só a primazia? E em Cristo nós somos primícias para Deus. Deus, para nos salvar, Ele deu o seu Filho unigênito, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro, Jesus, foi morto, e o anjo da morte vai nos poupar, porque nós já estamos em Cristo, nós já fomos mortos em Cristo, nós já fomos punidos em Cristo, a nossa culpa, o nosso pecado já foi punido em Cristo. Nós não vamos morrer porque Ele já morreu no nosso lugar, e Ele ressuscitou e está à destra de Deus, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Então, quando eu faço alusão ao Cordeiro, exatamente aproveitando esse dia, Ele já não está no túmulo, Ele vive. Nós cremos que somos salvos pelo que Cristo fez, e não pelo que fazemos. Então, aquelas que apostataram da fé, aqueles que foram instruídos pelos demônios, agora eles estão dizendo: você não é salvo pelo que Cristo fez somente, você precisa fazer alguma coisa. Entre elas, evitar o casamento, ou evitar o contato com mulher, né? Inclusive, existe uma tese por aí que diz que o pecado de Adão foi a relação de Adão com a sua esposa. Que coisa absurda, absurdo. Ignoram estes que a palavra de Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. A palavra de Deus diz em Provérbios: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E por aí vai, eu não vou nem dizer o resto, não é? Então tem tanta coisa boa para a família. Cantares é uma expressão do perfume da esposa, né? Elas são cheirosas mesmo, né? E tal. Então aqui a palavra de Deus diz: olha, você não precisa fazer nada para acrescentar a sua salvação. Você precisa ter Jesus, mas você precisa também disso, daquilo, senão você não é salvo. Se você não evitar comer carne de paca, né? Eu não vou falar de outra carne, né? Para não rotular, né? Se você comer carne de paca, você não é salvo. Você tem Jesus, mas no dia do juízo você está impuro. Então não é assim. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 3:20. O próprio apóstolo Paulo diz: visto, vamos ler, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo entende que a lei revela o meu ser, e se você deixar de comer isso ou aquilo, isso não vai te ajudar em nada. A lei cerimonial, a lei dos costumes, eles se apropriaram disso como se fosse meio de salvação. Paulo diz: olha, você não é salvo porque você guardou o sábado. Se você pensa que guardar o sábado te ajuda a ser salvo, ou o dia do Senhor, você está equivocado. Nós adoramos a Deus no dia do Senhor, nós defendemos o dia do Senhor como sábado cristão, sim,
mas não para a salvação. A nossa salvação é solos Christus. Somente e tão somente o Senhor Jesus. Então, apostatar da fé é abrir mão dessa verdade inegociável do Evangelho. A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. A palavra de Deus diz em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz em João 1:12, Evangelho, assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse: eu sou a porta, João 10. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, nem costume se você é vegetariano, ou se você é carnívoro, ou se você é herbívoro, ou se você é pedrovívoro, esse negócio todo. Tem alguém que come pedra? Não sei, né? Pedra de chocolate dá para ir, né, Paulo? Então, não. Você não é salvo porque tem uma roupa lá no pé, né? O cabelo lá na costa, né? Não, você é salvo somente em Cristo. O tamanho do seu cabelo, de acordo com a cultura, se a cultura se escandaliza, Paulo diz: é melhor não comer algumas coisas para não escandalizar o irmão. Aí não é questão do alimento em si, mas da consciência do outro, ok? Então, Paulo vai dizer, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Gálatas 2,16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Essa fé é que está aqui sendo abandonada. Apostatarão da fé, eles desertarão dessa fé. E ele diz: nós temos crido. Essa que significa nossa fé é essa. Gálatas 2,16: em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por fé, pela fé, e não por obras da lei. Pois, veja o destaque, por obras da lei, ninguém será justificado. E aí, o Abraão foi justificado por fé, o Moisés foi justificado por fé, o Davi foi justificado por fé, o Abel foi justificado por fé, o Noé foi justificado por fé. O que fez o homem cair em pecado antes de cair foi falta de fé. Você vê a serpente se aproximando? E a serpente está aqui no nosso texto. Veja só: obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ele está lá no jardim e ele está agora aqui. E ele está tentando dissuadir vocês daquilo que Deus disse. Você confia no que Deus disse ou você confia no que o diabo está dizendo? Então a boca daquele irmão, daquela irmã, da igreja local ou da seita, que fica tentando você confiar nas suas obras para a sua salvação, é a boca do diabo. Tudo bem até aí? Peguei pesado? É interessante isso. Então, cuidado. A Bíblia diz: visto que ninguém será justificado por obras da lei. Então, segundo ponto sobre qual é a nossa fé. Uma apreciação rápida, porque nossa fé é bem ampla, né? Mas é só para a gente pensar com respeito à salvação. Cremos que nossas obras nada contribuem para a nossa salvação.
e são apenas e tão somente sinais ou efeitos de que já fomos salvos. Isso está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. E quando eu vejo Paulo falando não de obras, eu vejo um judeu dizendo: olha, eu confiava antes nas obras da lei, agora eu confio na obra de Cristo. Não é que a lei não seja boa, é que a lei é boa, tão boa que ela revelou a minha maldade, revelou que eu estava perdido e eu precisava confiar na obra de Cristo. Ok, Luiz? Então vamos pecar, né? Jesus já morreu por nós, né? Então, por isso que eu digo, Efésios 2:9, nós lemos, o 10 não está aqui, mas você vai ler no 10 assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, em Cristo Jesus, nós somos recriados, nós nascemos de novo para praticar boas obras. Então, nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos para vivermos honestamente na presença de Deus. E isso vai além daquilo que nós estamos trabalhando aqui como crítica de Paulo. Tito 3:5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós. Não é por obras de justiça praticada por nós. Não é porque eu ajudei o cego a atravessar a rua. Não é porque eu ajudei o coxo a se levantar ou se transpor. Não é porque eu cuidei do idoso. Não é porque eu assisti a viúva. Não é porque eu assisti o órfão que eu vou ser salvo. Então deixa eles morrer, né, pastor? Morrerem, né? Não estou falando isso. Estou dizendo que não é por obras de justiça praticadas por nós. Paulo diz: mas segundo a sua misericórdia. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aí um irmão pergunta: pastor, mas misericórdia não é diferente de graça? Bom, didaticamente nós podemos fazer diferença, inclusive já aprendemos, mas tem horas que os dois são sinônimos, tá? Na Bíblia, às vezes, os dois são sinônimos, tá? Então não há nenhum problema nisso. Aí ele diz: nós somos salvos pela misericórdia de Deus, que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por graça. Graça significa: você não merece, mas o Senhor te deu. E aí ele diz: a fim de que, justificado por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E aí eu coloco um terceiro ponto aqui, sobre a nossa fé, que esse pessoal se desviou dela, Satanás queria desviá-los. É exatamente isso. Cremos que nossas obras de justiça não devem ser feitas motivadas por recompensa. Obras de justiça não devem ser motivadas por recompensa, seja da salvação, seja de galardão. Pastor, é verdade. Você não deve tratar com honra o seu pai para ser recompensado. Você não deve ser submissa ao seu marido, porque mulher insubmissa não entra no céu. Porque se mulher insubmissa não entrar no céu, quantas vão sobrar? Hein? Por mais que você lute, né? Tem horas que o coração... E marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, quantos subiriam para o céu aqui? Ninguém levanta a mão? Porque a Bíblia manda: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantos aqui subiriam porque amou como Cristo amou a igreja? Sabe, queridos, quantos de nós maridos fazemos propostas para nossa esposa
que o só referia vergonha, Cristo jamais faria. Quem ama jamais faria. Então, olha o que está escrito aqui. Mas pelo dever e obrigação. Lucas 17:9, vamos ler? Juntos. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Isso é uma história que o servo serve o Senhor, e aí o Senhor vai ter que agradecer. Aí ele diz: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, o que deve dizer? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você foi criado para servir a Deus, e quando você serve a Deus, eu sirvo a Deus, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, meu dever de consciência. Vamos dizer que você é complicado fazer esse exemplo, né? Às vezes a gente entra em terreno que não deve, né? Mas você compra um carro 0 quilômetro, né? Agora pela internet você compra, né? Eles vêm deixar na porta da sua casa, tudo bem? E aí o carro prancha, desce aquele carro, inclusive tem um laçozinho, presente para o meu marido, né? Essas mulheres ricas, elas já podem fazer isso, né? E aí ele fica muito animado, né? E quanto você pagou, amor, por esse carro? 203 mil, é aquele carro elétrico da Renault, tá? Ele faz até 80 por hora, eu acho. Tem autonomia de 3 horas, não chega em Boa Vista. Então não compre esse, porque quem quer ir para Boa Vista não chega, tá? E não tem tomada lá na reserva. Então, você entra no seu carro e você diz: vou dar uma volta. Aí você liga e não acende luz nenhuma. E você desliga, você tenta ler o manual, e o manual diz que ele tem todas as prerrogativas para andar, mas você tenta de novo, ele não anda. E você chama o mecânico, e você chama o engenheiro, e você chama a garantia, e eles dizem: olha, esse daqui nós vamos queimar, porque ele não presta. Aí você vai querer outro de volta, não é? Você pagou por ele, você pagou para usufruir. Deus nos fez para servi-lo. Quando você serve a Deus, você não está fazendo favor a Deus, você está cumprindo o propósito da sua existência. E quando você não serve a Deus, quem sai perdendo? É você. Por isso 1 Coríntios 9,16 diz: se anuncio o Evangelho, olha o que Paulo diz, não tenho de que me gloriar. E olha como ele diz sobre a pregação do Evangelho. Vamos ler juntos? Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. A nossa fé é que eu devo ser bom marido, eu devo ser um bom profissional, eu devo ser uma testemunha fiel no meu emprego, na minha universidade, eu devo ser um jovem, um adulto, um idoso fiel, porque sobre mim pesa essa obrigação. E eu tenho consciência pela palavra de Deus que ai de mim se não pregar, se eu não viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra ai é uma expressão de dor, tá? As pessoas educadas, quando dão uma topada, elas gritam ai, né? Eu estou falando das pessoas educadas, porque as mal educadas falam outra coisa, né? Ai é uma expressão de dor, de pesar, de lamento. Como é lamentável a vida de alguns jovens, estão mergulhados no pecado, estão dominados por vícios, estão buscando um sentido para a vida daquilo para o que Deus não os criou. E por que eu estou assim? E aí começa a culpar, é o papai, é a mamãe que não me entende. Na verdade é você que não se entende, é você que não percebeu
o propósito da sua existência. As mulheres precisam saber o propósito da sua existência, não é? Eu estou vendo aquela bebê ali tão linda, né? Como é o nome dela? É a Thaís, né? Laís, né? Depois que você envelhecer, você que está me assistindo, você também vai ficar surdo e um pouco cego, então não mangue de mim não. Agora esse mangá ficou beleza, não ficou? Bem regional, né? Ok. Já fica surdo mais cedo, né? Alguns, o meu caso, né? Mas a Thaís, né? Laís, né? Desde cedo que eu estou observando a mãe. Que paciência. Que paciência, cara. Ontem eu dizia assim, eu não tenho paciência. E Carlos me falava assim, não pastor, eu tenho paciência. É raros os homens que têm paciência de dar comidinha na boca, de passar a colherzinha lá, e aí cai na roupa, aí ela passa a colherzinha na roupa, aí coloca na boquinha da criança, né? É bom quando a roupa está suja, né? Aí cuida, menino dá trabalho. Mas sabe, queridos, os grandes homens da história foram educados por uma mulher e um pai responsável. Deus usa homens e mulheres para cuidar da família. É uma tarefa simples. Eu não quero isso. Ora, que trabalho maravilhoso. Ok, mas eu olho aqui, ai de mim. E eu não coloco só se não pregar o evangelho. Ai de mim se não for um marido segundo o padrão da escritura. Ai de mim se não for um profissional segundo a escritura. Ai de mim se for um preguiçoso. Meus irmãos, pessoas preguiçosas que ficam esperando na boca. A mãe lava, passa. Permitem falar isso? Posso falar? Cozinha, limpa a casa e o bichão lá no celular. Os dedos polegares já estão desse tamanho, né? Porque o que desenvolve é o... Como é o nome daquele jogo lá? Me ajuda, Alexandre. Black Friday. Como é o nome? Santa ignorância. Ou seja lá que trem for. Né, Diego? Sabe, queridos, no dia que pega o emprego, o gerente fala lá para o encarregado, vamos dar um jeito de se livrar desse. Tudo que ele pega na mão cai, porque não desenvolveu coordenação motora. Ele cresceu, mas não tem músculos, não tem coordenação motora, não tem saúde. É displicente, está fazendo as coisas, está lá nas nuvens. E o Mario Brother passando no cérebro. Limpe o quintal, carregue o lixo, varra a casa. Satanás está no comando da tua vida. Exorcize o diabo. Mas criança tem que brincar, pastor, na hora de brincar. Eu tive uma infância maravilhosa. Caí de galho de árvore, subindo, brincando de se esconde. O galho quebrou, a gente caiu no chão, ficou estatalado lá com... Mas a gente colhia feijão, ajudava a fazer farinha, carregava água. No descuido da mãe a gente jogava a bola feita de cernambi. Você conhece? Não tinha bola naquela época, a gente tinha que fazer e tal. E fazia gol e gritava. Largava o pé no toco, picava o dedo para o lado, a gente puxava de volta, amarrava e não dizia para a mãe, porque senão levava uns cascudos, né? Só para descontrair. Mas o que eu estou dizendo é, não deixe seu filho ficar no quarto o tempo todo. Coloque ele para trabalhar. Cooperar nas tarefas domésticas. Tá? Mas tem o tempo de estudar. Correto?
Tem um tempo de brincar lá no Mário, eu já brinquei com o Mário também. Não tem problema nisso, porque a gente falando assim parece que não pode brincar, não é? Se o Tota brinca, por que eu não posso? Né? Ainda brinca, Tota? Já parou essa fase, né? Mas o Ronaldo eu já peguei várias vezes. Não há problema em brincar, meus irmãos. Mas ai de mim, se eu não honrar meus pais, cooperando nas tarefas domésticas, sendo responsável nas notas da escola, coitado de mim. Essa palavra coitado, ela é negativa, né? Porque ela tem uma palavra relacionada, mas a ideia de meus pêsames, você não deve dizer meus pêsames só quem está no caixão, não. Você tem que dizer para aquele cara que está vendo o pai se matando de trabalhar e não coopera em nada, ou a mãe, para aquele marido que não trata a esposa com dignidade. Você é um cara que já morreu e não sabe. Então eu queria ler alguns textos aqui, como Deuteronômio 10:13. Vamos ler? Para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno. Como é que encerra? Para o teu bem. Vocês sabem, irmãos, eu fiz uma pesquisa essa semana. Alguém aqui pode me ajudar, né? Vocês podem me ajudar na pesquisa, porque tem alguns aqui que já leram mais do que eu. Tem na Bíblia Deus dizendo assim: venha ao culto todos os domingos para o meu bem. Acharam esse texto? Ou seja uma esposa submissa, porque eu vou ficar muito feliz com você. Tem escrito isso? Ou obedeça seus pais, porque você obedecendo seus pais eu fico mais Deus, e eu fico mais glorioso, e eu fico mais poderoso. Faça isso. Tem alguma coisa assim nessa linha? Não precisa ser com as minhas palavras, não tem palavras diferentes. E olha o que diz em Deuteronômio 6:24, vamos ler? O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, o bem, a nossa fé é que nós devemos fazer as coisas não para ser salvo, ou para fazer Deus mais Deus, mas porque isso é bom para nós. Ai de nós se fizermos diferente. Provérbios 9:12. Se és sábios, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A ideia aqui é a mesma do contexto, porque Jeremias 32:39 diz: dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Eu fico impressionado com isto. Ou seja, aqui eles proíbem o casamento, e a palavra de Deus aqui diz que eu vou ter filhos. Como é que eu vou ter filhos com casamento proibido? Mas ele diz: a obediência não é para ser salvo, mas a obediência é porque é salvo. A obediência não é para acrescentar nada a Deus, mas a obediência é algo que me faz bem. Como é bom dormir, né? A Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aquele relógio, ele está marcando 7 horas da manhã, então quando ele completar 8 eu paro, mas o meu aqui já está me dizendo, essa deserção dessa fé que é solos Cristo para a salvação, quer fazer a justiça porque sou salvo e não para ser salvo,
Essa deserção da fé no Evangelho de Cristo era uma migração para outro Evangelho. Paulo diz isso, Gálatas 1,6, veja aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns, olha a palavra alguns, é a mesma expressão, esqueci de grivar, que está lá, alguns, que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, isso eu sempre me lembro quando eu namorava Gorete, né? Porque eu dizia, Gorete, nós estamos namorando e o meu desejo é casar. Mas como eu sou fraco, fica alerta, né? Fica alerta para mim. Você já aconselhou o outro a ficar alerta com você? É interessante, não é? E Paulo está dizendo assim, olha, fiquem atentos, porque se eu chegar falando isso, foi eu que me desviei, eu não migrei para a verdade não. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que é maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, nossa fé é Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa fé é que Cristo em nós nos redireciona às boas obras, porque agora somos nova criatura, porque entendemos que as boas obras é o caminho do verdadeiro bem. Se há uma coisa que o pessoal quer, é se dar bem, não é? Eu quero me dar bem, né? Seja no emprego, seja no relacionamento conjugal, afetivo, a pessoa quer se dar bem. Quer se dar bem? Deixe ou peça a Deus, Senhor, faz que o meu coração retroceda para os teus caminhos. Alguns colegas da minha infância diziam, nós temos que curtir, Raimundo, tu se entregou aí. Eu já era evangelista com 16 anos, né? E agora eu olho para trás, estão tudo curtido. E eu olho em casa, assim, às vezes eu fico observando a família, os filhos, ainda dando trabalho, né? Mas as coisas boas, a alegria de ver os netos, a alegria de ver meus irmãos na fé, o tipo de amizade que nós temos, essa comunhão que nós tivemos hoje de manhã, esse momento que nós estamos tendo, que maravilha! Isso é viver. Gálatas diz ainda, Paulo dizendo aos Gálatas, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você tem o Espírito Santo, que maravilha! O Espírito em nós clama, Abba, Pai. Foi por mérito teu? Não, foi pela pregação da fé, foi convicção de que Jesus morreu no seu lugar, Ele é seu Salvador. Sois assim insensatos, que tende começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Eu lembro quando Deus me converteu, foi logo em seguida, quando os homens me converteram, eu comprei logo uma camisa manga comprida, agora eu sou crente. Mas quando Deus me converteu, a camisa manga comprida é só porque só tem essa mesmo para vir, né? Mas para com isso. Olha só, não é a roupa que eu visto, não é a comida que eu como, é a fé em Cristo que deve me mover. Ele diz, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, na verdade foram em vão. Aí ele diz, aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
E aí em Gálatas 4:9, olha o que ele diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E olha como ele fala aí: guardar os dias. Eu tenho meus defeitos, mas quando dá domingo, pastor. Entenderam? Eu estou falando de nós, né? Nós reformados. Cuidado para aquilo que é uma bênção para você não se torne o seu amuleto da bênção. O segredo do dia do Senhor não está no estar aqui no dia do Senhor, mas no fazê-lo a oportunidade de comunhão com Deus. Essa cadeira não é o fim ou a finalidade última dessa igreja. Ela apenas está te suportando para o que é realmente precioso. Então, o dia não deve ser idolatrado. Os irmãos estão me entendendo? Mas a oportunidade que Ele me dá é o que está me motivando a isso. Aí sim, o dia do Senhor é precioso. Eu fico aguardando, eu vou rever meus irmãos, eu vou adorar a Deus. Não, guardo o dia do Senhor. Aí se Jesus voltar, Ele vai saber que eu sou obediente ao dia do Senhor, porque eu fui para o dia do Senhor na igreja. Guardar dias, meses, tempos e anos, receio que tenha trabalhado em vão para convosco. Gálatas 5:4: de Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Tudo bem? Então, pastor, eu faço uma dieta aí, eu estou até me sentindo bem. Legal, não tem problema. Ah, pastor, quem não faz essa dieta não é salvo. Aí pegou pesado. Alguma pergunta? Bom, meu tempo é aqui que funciona, tá? Por que eles desertarão da fé? Isso aqui nós vamos deixar para a semana que vem. Eles obedecem espíritos enganadores, ensinos de demônios. Eu acho que eu tenho 4 minutos aqui, vamos investi-lo aqui, para a gente ir para outra parte, tudo bem? 4 minutinhos. Deus mandou um espírito mentiroso enganar Acabe. Que frase terrível. Imagine que você, deixa eu ver ali, é o Heitor ali? É o Heitor, é o meu sobrinho, não é? Imagina que eu mando um vendedor na sua casa para te enganar. Eu sou o teu tio. Não é estranho? Mas imagina que eu já fiz de tudo para você andar correto, certo? Aí eu cansei. Então vai viver no teu erro. Essa ideia aqui de 2 Crônicas 18:19 está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Lembra? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Por isso os entregou Deus. Por isso os entregou Deus. Então eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles serviram a criatura em lugar do Criador. Eles mudaram o modo natural das suas relações íntimas. E a Bíblia diz, por isso, o quê? Os entregou Deus.
O Acabe está nessa lista dos entregues. E uma boa pergunta é: Deus já entregou você? Não é uma boa pergunta? Você é teimosa? Deus está dizendo não e você está fazendo contrário à vontade de Deus? Cuidado, Deus pode te entregar. E tem dois tipos de entregue na Bíblia. Tem crente entregue, que é salvo, mas Deus entrega ele por um tempo. E tem ímpios que são entregues para Satanás, porque serão lançados no inferno no final. Essas duas pessoas nós vamos tratar nas sequências, tá bom? Se você ler a confissão de fé de Westminster, você vai ver que muitas vezes Deus nos entrega ao pecado para nos disciplinar, nos humilhar e nos ensinar a depender mais dele. Já leste isso, Alexandre? Crentes entregues ao pecado? Vocês lembram de algum caso? Davi. Deus entregou Davi. Não foi fácil. Davi amado do Senhor. Mas a história manchada dele está escrita num livro eterno. Eternamente nós vamos ler. A queda de Davi. Alguns crentes, e eu digo alguns de nós, às vezes estamos brincando com coisa muito séria. Não, pastor, eu só vou até aqui. Daqui para frente eu não vou. Começa vendo um filme que não deve, depois começa acessando o que não deve, depois quer experimentar, mas é só uma vez. Na segunda, na terceira, depois quer voltar e não consegue mais. E aí começa a vir a cobrança, o boleto, né? Lembra quando a gente chega naquele restaurante chique, que a gente se empolga e começa a pedir mais grama do que a gente deveria? Que o sujeito traz aquela... Aí foi o limite do mês. Cuidado. A palavra de Deus diz aqui: porquanto o Senhor disse assim: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? O que o Senhor Deus queria? Queria que esse homem perverso caísse na mão dos seus inimigos. E aí você vê, uns diziam desta maneira, outros diziam de outra. Então saiu um espírito, espíritos enganadores, ensinos de demônios, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e o quê? Serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ele tinha os profetas dele. E aí disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Quem foi que mandou? O Senhor. Eu quero deixar essa parte para a gente continuar na semana que vem, porque eu creio que é bem importante a gente analisar com mais cuidado. Mas eu fico pensando em pessoas que acham que o sucesso ou as boas palavras de quem está ao redor é sinal de que ele está indo bem. Lembrem de Faraó. Deus disse: para isto te levantei. O sucesso de Faraó
era um sucesso iníquo. E o sucesso dele se transformou na sua ruína e numa oportunidade de Deus revelar a toda a terra a sua justiça, o seu poder, o seu controle. O cristão deve temer a Deus, meus irmãos. Eu já vi pessoas lutando pelo poder, e ele vai conquistando. E às vezes, aqueles que vão tendo desvantagem, né, ficam revoltados. Por que Deus deixa, não é? Eu que temo o Senhor, eu oro, e eu não passo disso. E o cara está... Deus faz isso. Você é perverso? Eu vou te dar o sucesso. Quando tu estiver lá em cima, eu vou julgar você. Não era melhor nunca ter tido sucesso? Isso é juízo de Deus. Pessoas entregues ao magistério demoníaco, pessoas entregues ao ensino de espíritos enganadores, mestres dentro da igreja encorajando o outro jovem: não, mas o fulano casou com a ímpia, ela se tornou crente, foi maravilhoso. A Bíblia diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Cuidado, para você não estar na mão de ensinadores que são instrumentos do próprio Satanás. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive dos meus pais. Aí não disciplina mais, não instrui. Tudo que o menino quer, você dá. Mas eu li o livro tal, pastor, que é assim, vai nessa. E aí o filho envergonha, o filho constrange, o filho vai te dar o troco. Se você tem, nossa época é de mais condição, né? Eu digo uma coisa para os irmãos. Houve uma época que se tinha só um quarto, né? Todo mundo dormia junto. Vocês lembram disso? E os pais tinham controle. As famílias pobres, né? A família rica sempre teve muito quarto. Não, eu vou fazer um quarto com banheiro, uma suíte para o meu filho. Bom, é melhor ter mais de um banheiro, hoje em dia é possível, né? Cuidado. Menino, menina, adolescentes, tem que estar sob as suas vistas. Pastor, mas é muito radical, né? Pois é, né? Cuidado. Nós adultos precisamos ser vigiados. Se você entende o que eu vou dizer, eu tenho colegas, amigos meus, irmãos, que eu digo: me vigiem, me alertem se eu estou correndo perigo. Pastor, mas a intimidade e a privacidade, sim, ela deve ser tão fiel quanto a minha publicidade ou a minha vida pública. Deus requer fidelidade do coração. Às vezes você não quer um quarto para ser bem arrumadinho, você quer um quarto para se esconder e fazer o que os seus pais não aprovam. Cuidado. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque temos ouvido a Tua palavra. Tem compaixão daqueles que, por algum motivo, estão abandonando a fé e começando a confiar na sua própria piedade, na sua própria devoção.
que estão transformando, Senhor, bênçãos que deste para a igreja em acréscimos à salvação que não admite, Senhor, acréscimos. Dá-nos, Pai Santo, a graça de sermos pessoas com o coração aberto à voz do Teu Espírito Santo, a Tua fiel palavra exposta. Livra-nos, Senhor, daqueles que são instrumentos de espíritos enganadores, de demônios, e faz-nos um povo segundo o Teu coração. Perdoa-nos quando nos encantamos, quando nos deixamos atrair, Senhor, pelo ritualismo, pelos modismos, pelos artifícios que negam a fé e que nos separam de fazer pela razão de que é justo e correto, para fazer por recompensa, por prêmio, por projeção sobre os outros. Abençoa-nos como Tua igreja e guarda-nos do mal. Perdoa-nos, santifica-nos para Ti mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.